Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, hoje não vamos economizar em adorar o nome do Senhor neste lugar, hein? Porque a festa é dele, a adoração é por ele, para ele, tudo é dele. E seu corpo hoje está aqui neste lugar em sacrifício ao Senhor, é dele também. Então vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui e vamos exaltar o nome do Senhor. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por este momento, agradecer ao Senhor por esta casa, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando a vida de cada um neste momento, em nome de Jesus. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor que venha tocar, ó Deus, em cada instrumentista que tem aqui neste altar. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Deus, a vida dos teus filhos que estão aqui neste altar para adorar o teu santo e poderoso nome. Nós sabemos que o Senhor é o único que é digno de toda honra e adoração. Senhor, nós te convidamos nesta noite. Espírito Santo do Senhor, derrama, Senhor, neste lugar uma unção de ousadia, unção de cura, unção de poder, que nós possamos adorar somente o seu nome, Senhor. E tudo aquilo que não provém do Senhor nessa noite venha cair por terra. Todo laço do inimigo, todo ataque do inimigo nessa noite, todo espírito maligno, nós damos uma ordem agora, que em nome de Jesus, que essa casa pertence somente ao povo santo do Senhor. Espírito de confusão, espírito maligno, todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Que toda a igreja seja livre para adorar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais um momento na casa do Senhor. Vamos falar sobre o dízimos e oferta, né, irmão? Momento esse muito importante na vida da igreja. Momento esse que não foi eu que preparei. Momento esse que não foi o meu pastor que preparou. Portanto, eu vou ler a palavra de vocês no livro da Bíblia. Porque a Bíblia diz lá no livro de Mateus 25, 21. Você pode acompanhar comigo para você ver que não vai ficar só no que eu estou falando. O livro de Mateus 25, 21 vai dizer o seguinte: Bem está servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. É a palavra do Senhor que diz: sobre o pouco você foi fiel, no muito o Senhor vai te honrar. Agora imagina você, irmãos, a gente gosta de ser reconhecido por pessoas. E você ser reconhecido pelo Senhor, porque você foi fiel no seu dízimo, porque o dízimo é ser fiel, e você teve um coração generoso na sua oferta. Ser reconhecido pelo Senhor, pela atitude que você teve com a obra do Senhor. Porque nós vamos ser, irmão, reconhecido pelo que nós fizemos, até pelo que nós não fizemos. E a palavra do Senhor nos traz essa palavra, o objetivo dessa palavra é nos trazer um coração compromissor com a obra do Senhor. Se nós tivermos um compromisso com a obra do Senhor, então nós estamos tendo contato direto com a Bíblia. Porque é a Bíblia, irmãos, que diz que devemos ser fiel no dízimo e na oferta. É a Bíblia que diz que nós devemos trazer uma vez no mês a nossa primícia. Uma vez no mês. Ora e peça ao Senhor para estar te dando prosperidade, para quando dá no domingo da primícia, você abrir seu armário e poder trazer um item. E se você ainda não tem o coração restaurado para pegar essa primícia e trazer, peça o Senhor para ter misericórdia. Peça o Senhor para te encher de sabedoria, com muito amor, com muita devoção à palavra do Senhor, com muita gratidão que o Senhor nos proporcionou até hoje. Por isso estamos aqui. Venha trazer o seu dízimo, a sua oferta, se assim estiver no seu coração, em nome de Jesus. Maravilha, irmãos. Que maravilha adorar o Senhor. Eu quero agradecer os jovens, né, que estão aqui, disponibilizaram em vir aqui. Muito obrigado, eu louvo a Deus, entendeu? A serve agradece. Eu quero chamar o pastor José Antônio aqui agora, para a glória de Deus, né? Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a paz do Senhor, meus irmãos. Fala assim: eu vou viver, amar e servir. Levanta o dedo para cima, fala assim: Senhor Jesus, eu vou neste ano de 2025 viver a vida que o Senhor quer que eu viva. Eu vou amar
e vou servir para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Esse é o slogan da igreja durante esse ano 2025. Viver, amar e servir. Eu jamais vou conseguir viver se primeiro eu não amar. E jamais eu vou conseguir servir se eu não amar. Há uma cadeia. A gente precisa entender isso. E esse tema do aniversário da igreja que eu incluí, para que a gente possa viver mesmo, querido. Eu vou te falar uma coisa. Esse século 21, tanta gente, uma ansiedade louca, a depressão invadiu o planeta Terra. Em cada 10 pessoas tem 8 pessoas ansiosas. Em cada 10 pessoas tem pelo menos 2 ou 3 pessoas deprimidas. A pessoa não está vivendo a vida, está sobrevivendo. Mas o pregador hoje ele tem toda a liberdade de falar desse assunto. Ele vai ter a unção do Espírito Santo para trabalhar isso no nosso meio. Amém, amado? Eu quero agradecer pela sua vinda aqui. Você que é visitante, seja muito bem-vindo neste lugar. A Gabriela já agradeceu o pessoal que apresentaram aqui. Glória a Deus. As minhas da dança, irmãos, que bênção, que maravilha. Glória a Deus. Exaltaram, louvaram, adoraram o Senhor com o seu corpo, expressando adoração ao Senhor. Maravilha. Está conosco aqui o evangelista Bruno, que benção, mas a família, seja muito bem-vindo, tá, Bruno? Que benção, muito honrado, tá? Pastor Delcio, a sua família, que benção, Angélica, os meninos cresceu, hein, rapaz? Sejam muito bem-vindos. A Maria, João, que benção, a casa de vocês, gente. Todos bem-vindos. Tem duas famílias ali, de Martins Soares, sejam muito bem-vindos, tá, gente? Glória a Deus, que benção. Os irmãos da Serve, sejam muito bem-vindos. Luiz da Batera, que benção. Eu comecei a conversar com ele expressou o trabalho que ele está fazendo. Uma social, que bênção, gente, sendo usado por Deus para tirar os meninos da rua, desse projeto tão lindo, que Deus abençoe. Pode contar com a gente em oração, em nome de Jesus. Pastor Natalino, até 10 horas a gente pode ficar aqui, pastor, só depois pode fechar a igreja, sabe, né? O Espírito Santo pode fechar a igreja. Quem sabe o culto não termina hoje, hein? Que maravilha. Seja bem-vindo, pastor Natalino, amigão da gente, já pastoreou a igreja aqui em Manhuaçu, Matipó. Ele vai apresentar aqui a sua igreja, Missão Evangélica do Brasil. Estende as mãos para cá e vamos abençoar. Você pode ficar de pé mais um minutinho só? Daqui a pouco só o pastor que vai ficar de pé. Então a gente vai ficar de pé agora. Estende as mãos para cá e vamos abençoá-los. Senhor Deus, eu quero abençoar o pastor nesta unção da palavra. Eu sei que ele já tem as bênçãos do Senhor e que tem enriquecido ele. Libera uma unção, uma palavra rema, palavra que sai do teu coração diretamente para os nossos corações. Senhor Deus, ele estudou a palavra em casa, preparou o sermão, mas Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade. Aqui a igreja é tua, o povo que está aqui é teu, o teu filho é instrumento nas tuas mãos. Então usa ele com muito poder, com muita unção, com muita graça, e que o teu Espírito Santo venha agir neste lugar. Que vida seja impactada pela palavra, que vida seja liberta pela palavra, que vida seja salva pelo poder da palavra, porque o Espírito Santo vai além dos ouvidos, penetra no coração do homem. Então, com muita graça, Senhor, use o teu filho, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, igreja? Amém. A igreja está aí ainda? Glória a Deus. Me sinto honrado de poder estar aqui nesse 9º aniversário
dessa igreja, desse ministério, dessa comunidade. E chegou até aqui porque as mãos do Senhor é que tem sustentado esta obra. Eu deixo aqui a minha satisfação. Hoje eu estou servindo ao Senhor Jesus no Ministério Missão Evangélica do Brasil. Nosso ministério, a sua sede fica ali no Rio de Janeiro, ali em Padre Miguel. E nós temos 9 igrejas aqui no leste mineiro. E estou ali porque um dia eu tive um professor, né? O pastor que aqui está, como presidente, como servo, como homem de Deus, foi o meu professor, ainda continua sendo meu professor de seminário, continua sendo meu pastor, um amigo, meu companheiro, juntamente com a pastora Sônia, a família. E cheguei até aqui, estamos até aqui porque Deus preparou pessoas para estar nos conduzindo, nos guiando. E o lema do nosso ministério é falando de Deus, na presença de Deus, ali da Missão Evangélica do Brasil. Então eu quero... E quando eu recebi o convite, eu falei: Jesus, que peleja, Pai. Porque aqui está o meu professor, meu pastor. Aí me fala no nome do pastor Delcio. Aí me fala o nome do mais evangelista que está ali, de uma igreja que está sendo ensinada por ele. Eu falei: Jesus, e agora? O que é que eu vou fazer ali? Amém? Mas Deus é bom. Vamos falar da palavra de Deus. Não vim falar de mim. Quero aqui estar justificando a não presença da minha esposa, da pastora Noêmia. Nós temos um filho chamado Ben-Hur Samuel, e ele é autista, bem leve. Nós estamos crendo no agir de Deus, só que ele é meio imperativo. Aquela menina que estava quase fazendo a guitarra falar aqui, amém? Ele já queria pegar agora a guitarra, a bateria. Então nós evitamos um pouco, mas Deus está concedendo a vitória. Ele tem, irmãos, esta queda, pelos instrumentos, pelo louvor. Fernandinho para ele, então, só Jesus, amém, irmãos? E canta, irmãos, canta, toca, e nós cremos que Deus vai estar, como tem feito e continuará fazendo, levantando uma geração aí, para que o nome dele continue sendo exaltado e glorificado, amém? Então eu deixo aqui essa justificativa. Quero dizer para a igreja que estou aqui debaixo da bênção do nosso pastor regional, que é o pastor Zaqueu Dutra. Nós estamos aqui em 9 igrejas, então tem um coordenador nessa região. E falei: estou indo pregar no aniversário da igreja aí, amém? Então eu preciso da sua bênção. Então estou aqui debaixo da bênção dele, debaixo da bênção da minha esposa. Falei: ora para mim. Ela colocou as mãos sobre a minha cabeça e orou, me abençoando. Nós estamos aqui então porque Deus assim permitiu e quer, que assim seja. Então, irmãos, é uma honra, é um prazer poder estar aqui. E vou falar para os irmãos, diante dos louvores, eu fiquei brigando aqui, pastor, porque o louvor está me indicando: pega aquela palavra. Aí vinha outro grupo, aquela outra palavra. Aí veio o terceiro grupo, a outra palavra. Eu vou encaixar um pouquinho de cada um aqui, amém, irmãos? Para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque o tema que foi passado, ele permite isso. Então eu vou estar colocando aqui um pouco para a nossa meditação em nome de Jesus. Abra comigo em Mateus, por gentileza, capítulo 20. Mateus capítulo 20 e o versículo 20 também. Mateus 20, 20, amém? Capítulo 20 e o versículo 20, para a meditação da palavra
do nosso Deus nesta noite. Aqueles que encontrarem, fiquem de pé em reverência a essa palavra, porque é imutável, é poderosa. Quem achou, diga assim: vou para o céu. Quem não achou, diga assim: espere por mim. Glória a Deus, a igreja está pronta, amém, queridos? Pronta para ir para o céu. Vamos lá. Então se achegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e o adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: o que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhe disse: bebereis meu cálice, mas ao sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete conceder. Porém, para aqueles a quem está preparado pelo meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Prestai atenção nisso aí, igreja. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pai, obrigado. Exaltamos, glorificamos, bendizemos o teu santo nome. Bem certo é que tudo que aqui foi feito e oferecido, o Senhor já recebeu, porque foi feito para ti. Porque o Senhor mesmo foi quem concedeu o dom e o talento, ó Pai amado, os quais nós vimos aqui nesta noite. E esses talentos e essas pessoas ofertaram aquilo que o Senhor as concedeu. Agora pedimos que fale conosco de maneira clara, precisa e necessária. Que o teu Espírito possa, mediante a palavra, apacentar o coração de cada um. E que teu Espírito possa, como já foi pedido aqui, libertar, curar, transformar, mudar, mediante a tua palavra, porque essa é viva, e essa penetra, Senhor, e esta alcança, e esta chega, aonde, ó Pai, o homem não pode chegar, aonde a medicina não pode chegar, aonde a ciência não pode chegar, aonde o dinheiro não pode chegar, aonde, Senhor Jesus, nenhum recurso humano pode chegar. Mas a tua palavra pode. Então que nesta noite o Senhor opere através dela, em nome de Jesus. Poder sentar a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vou ser muito extenso, mas pretendo ser objetivo nesta noite, para não enfardar a igreja e nem os irmãos. Foi me dada aqui liberdade até certa hora, mas não vou usar esta hora toda. Amém? Porque eu aprendi bem com o meu professor. Amém, professor? Glórias a Deus. Irmãos, dentro do tema que foi escolhido com tanto carinho, um tema facinho, tão fácil como aquela menina que está tocando aqui guitarra, o baterista, o baixista, o tecladista. Foi esse tema que foi me passado. E quando eu digo que continua sendo meu professor por causa disso, irmãos, as tarefas, as provas não acabam, amém? Tinha que passar um resumo do seminário, então não acaba. Então
Então, dentro disso, estive orando, estive pedindo ao Senhor, conversando com o Senhor. E o Senhor me trouxe aqui nesse texto, nesta passagem bíblica, a qual nós lemos aqui nesta noite. Porque aqui vai estar falando do servo, de servir. E eu pegando aqui a palavra, lá no grego, lá no original, servir, significa aquela pessoa que foi colocada, foi levantada, foi escolhida, ou até mesmo, conforme está aqui no original, que servo ou servir era aquela pessoa que estava como escrava, como aprisionada. E o que o Senhor me trouxe aqui dentro desse texto, porque o Senhor Jesus vai se referir a Ele mesmo como servo, como aquele que veio servir e não ser servido. E nós pegamos aqui dentro desse contexto que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos mostrar, ou acrescentar, ou adicionar, ou vai trazer aqui dentro desse texto, igreja, dois conceitos de servidão. Encontramos aqui dois reinos. Dois reinos. E os reinos, seja este humano, seja esse terreno, seja esse espiritual, é preciso ter os seus servos. É preciso ter aqueles que estão ali a serviço daquele rei. Então nós vimos aqui que a mãe de Tiago e João vai fazer um pedido ao Senhor Jesus. Vai fazer um pedido em cima ou alicerçado daquilo que está registrado lá em Isaías capítulo 6, versículo 9, se eu não me engano. Porque ali está prometido o Messias, ali está prometido o filho de Davi, ali está prometido o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então, quando Jesus está na terra fazendo a sua missão de servo, porque Ele mesmo declara aqui: eu não vim para servir, mas eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então ali, a mãe de Tiago e João, os discípulos que ali estavam, os seguidores deles, estavam ali pautados dentro da palavra do Senhor. E ela, para fazer essa declaração, podemos entender aqui dentro do texto que eles entenderam: não, realmente este aí é o Messias. Realmente este aí é aquele que vai levantar o reino para governar. E por isso a igreja sabe que Jesus foi morto, porque as multidões aumentavam a cada dia. E os governadores, com medo daquilo, opa, nós temos que exterminar ele. Então a mãe de Tiago e João veio e disse: Senhor, quando o Senhor estabelecer o seu reino, eu quero te fazer um pedido: que assente o meu filho à direita, que assente o outro à esquerda. Aleluia! Então, como disse aqui que o texto nos declara, nos mostra, nos revela dois reinos. Aí Jesus vai fazer uma pergunta aqui: mas por acaso vocês podem beber o cálice? Jesus não estava se referindo à morte dele, porque se Jesus está aqui, porque nenhum homem era possível alcançar, nenhum homem foi possível alcançar. Por isso foi preciso a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus já estava aqui indicando para eles: sim, podeis beber, porque eu vou lá. E podeis beber. Então Jesus já estava aqui dizendo sobre, a Santa Ceia, sobre o pão, sobre o vinho, sobre o seu corpo que seria ali,
verdadeiramente esmiuçado pelos nossos pecados, sobre o sangue que estava derramando. Não, esse vocês podereis. Esse vocês irão beber. Esse é possível. Aí Jesus vai responder para ela: mas vem cá, mas sentar um à minha direita e o outro à minha esquerda, isso já não é comigo. Isso é com meu Pai. Então o primeiro reino que eu quero que nós viemos estar extraindo aqui e trazendo para a nossa vida nesta noite é o reino terreno. Porque esta mãe de Tiago e João, ela estava visualizando o reino terreno. Ela estava visualizando posições. Ela estava visualizando uma vida tranquila. Porque sentar ao lado da direita e à esquerda simboliza o quê, meu querido? Simboliza o quê, Bruno? Eu vou mandar. Eu vou ter uma posição. Eu não vou ser qualquer um. E Jesus aponta aqui: olha, porque assim os governadores fazem. Porque assim os reis fazem. Levanta os seus súditos, levanta aquelas pessoas que vai ter certas regalias. Posições. Ser servido. Pegamos aqui Ananias. Era o copeiro do rei. E tudo que vinha de alimento, de bebida para o rei, ele tinha que antes experimentar. Antes tinha que experimentar. Neemias, melhor dizendo, desculpe, ele tinha que experimentar, para que dano nenhum viesse a acontecer com o rei. Então era isso que a mãe de Tiago e João queria para os seus filhos. Posições. E será que é diferente nos dias de hoje, querido? Será que está diferente nos dias de hoje? Quantos de nós, vai dizer aqui o texto, que quando os outros 10 ouviram isso, eles ficaram indignados. Eles falaram: opa, peraí, eu também quero essa posição, eu também quero isso aí. Eu quero já trazer aqui uma aplicação, porque Jesus vai dizer: aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer ser servido, que venha servir. Tem que servir. Ou seja, eles não entenderam o conceito de Jesus. Eles não entenderam o reinado de Jesus. Onde estava estabelecido, qual era o propósito. E eu quero trazer dentro desse tema isso para a nossa vida hoje à noite. Qual tem sido o seu objetivo? Qual tem sido o seu desejo? Qual tem sido o seu propósito? Harai, demanto. Eu vi uma menina aqui se derretendo na guitarra. Eu vi um baterista se derretendo na bateria. Eu vi um baixista aqui. Eu vi um tecladista aqui. Eu vi um grupo de louvor aqui. Aquela irmã do louvor, cadê ela? Misericórdia a sua voz, minha irmã. Harai demão torei de colmanaia. Pastor Leão Antônio me conhece, mas eu quero te perguntar: Aram torei de colmanaia, com qual é o propósito que você está se derretendo nesta guitarra, que você está usando a sua voz, está usando esta bateria? Você tem entendido o propósito que Deus tem concedido? Não é para se apresentar, não é para se mostrar, não é para dizer que eu sou melhor do que o outro. Não, porque vai dizer que quando Davi tocava aquela harpa, saiu o espírito mau da vida de Saul. Então, quando pegar essa guitarra, sirva o Senhor com todo o seu talento, porque as vidas que vão estar aí vão ser alcançadas por essas notas, e o mal vai bater em retirada.
Eu falei que Jesus estava mudando aqui. Quem quer servo aqui? Quem quer servo aqui? Deixa eu dizer para você, mantorei de comanaia. No original grego, servo vai dizer escravo, mas Jesus não veio te escravizar. Jesus veio nem somente te tornar servo, mas vai dizer a palavra do Senhor muito mais, que não quero que vocês sejam servos, mas que sejam os meus amigos, e somente para os amigos Ele revela os seus propósitos, a sua vontade, o seu objetivo. Então a mãe de Tiago e João, ela tinha aquela visão, não. Os meus filhos vão ser servidos. Mas Jesus vai usar a si próprio. Vai dizer, olha para mim. Sabe quem eu sou? Sei. Sou o Messias. O próprio Pedro, Mateus 16, 18, por aí, Jesus vai fazer a pergunta: quem tem dito aí fora aí que eu sou? Para os seus discípulos. Aí vai levantar um e vai dizer, uns têm dito que sou Elias, outro que o senhor João Batista, outro que o senhor é Cicrano. Jesus, não, beleza. Eles tudo bem. Eles, pastora Sônia, eu vou aceitar. Aí Jesus vai virar para os seus discípulos. E vocês? O que tem dito que eu sou? O que tem dito vocês que eu sou? Aquele silêncio. Mas o Espírito Santo de Deus toma a boca de Pedro e fala: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o enviado por Deus. Então Jesus, ele se apresenta aqui e diz: olha aqui, ó mãe de Tiago, ó mãe de João, sabe quem eu sou? Sim, Messias. É o Salvador, é o Rei dos Reis. Aí ele vai dizer: pois bem, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos, do mundo. Talvez não é a palavra que você queria ouvir nessa noite, queridos. Mas eu quero dizer para você que Deus não tem tido com você como servo, mas como amigo. Porque Ele tem revelado os seus propósitos através de Jesus Cristo. Ele revelou os seus propósitos através do Senhor Jesus Cristo. E quando Ele se revela aqui que Ele não veio para ser servido, mas para servir. E quando Ele declara na palavra do Senhor, Deus aqui na Bíblia Sagrada aqui, que Ele não quer servos, Ele quer amigos para revelar os propósitos dos céus. A Bíblia vai dizer que tem amigo que é mais chegado do que irmão de sangue. Sabe o que significa isso? Que essa pessoa está ao seu lado em todos os tempos, nos tempos bons e nos tempos ruins. E é isso que Jesus está declarando aqui e requer da sua igreja nesta noite. Ele quer amigos que estejam prontos. Porque vai dizer o texto: para fazer a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Senhor, querido? Eu vi o pastor aqui dizendo aqui que talvez a doença do século é a depressão. É a opressão. Talvez essa é a doença. Querido, nós precisamos aprender com Jesus. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou sendo professor também de seminário, meu pastor. E foi me dada uma matéria, irmãos, para falar de Deus.
sobre Deus. E tem uma pessoa, Tiago, falou assim: quem é Deus, pastor? Deus existe? Quem acha que Deus existe aqui, levanta a mão. Jesus. Você não levantou não, pastor? Por que você não levantou? Aquele camarada levantou na graça, irmãos, e me fez essa pergunta, pastor. Eu falei: pastor, nós estamos falando aqui sobre a soberania de Deus. Para o Senhor, Deus existe? Olha só, irmãos. Eu parei, eu pensei e falei: lá fora eu estou com uma briga arrumada. Pensa bem, irmãos. E aquele camarada tinha acabado de assistir um podcast. Eu virei para ele e disse assim: meu irmão, Deus não existe. Deus é. Eu não sei se você entendeu. Deus não existe, Deus é. Isaías 43, 13, se eu não me engano, vai estar escrito assim: ainda antes que houvesse o primeiro dia, eu já era Deus. Porque tudo que existe veio depois de Deus, e tudo que existe tem o seu prazo de validade. Deus não tem um prazo de validade, Ele é o Senhor. Mas pastor, onde que vai entrar isso que o senhor falou aqui na sua palavra? Vai entrar aqui, meu querido. Porque a Bíblia vai dizer, ela vai dizer que se eu e você meditarmos nela de dia e de noite, essas doenças, essas enfermidades, este mal do século não tem vez na nossa vida. Se você se pautar por ela, não tem vez em nossa vida. Se você se permitir ser orientado por ela, não vai ter vez em nossas vidas. Por quê? Porque ela vai te mostrar o que você precisa fazer e o que você não pode fazer, o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, com isso, você não vai entrar em apuros. E nós pegamos aqui, segundo a palavra de Deus, que a mãe de Tiago e João, eles estavam ali. E Jesus vai dizer assim: olha, mulher, você não sabe nem o que está pedindo. Sabe nem o que pede. Quem pediu aqui nessa noite para fazer parte da existência, para existir? Teve vezes na minha vida, irmãos, em tamanha luta, em tamanha dificuldade, que eu falei assim: Jesus, para que eu vim à vida? Para que o Senhor me criou? Para quê? Mediante a luta, a dificuldade. Mas eu não sabia o que estava dizendo. Porque é um privilégio, querido, poder fazer parte da existência, poder estar aqui, poder ser chamado de amigo, e não apenas de servos, mas de amigo do Senhor, poder ser o sal da terra, poder ser a luz do mundo em Cristo Jesus. E é isso que o Senhor requer de mim e de você nesta noite. Nós pegamos aqui, segundo a palavra do Senhor, que Jesus agora, Ele vai se colocar como aquele que veio servir e não ser servido. E quem é discípulo? João 14 vai dizer assim: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu não teria dito. Mas não se preocupe não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador. Sabe por que Jesus disse isso?
Porque o nosso pastor sabe, acredito que muitos aqui sabem também. Porque o mestre no passado, quando morria, a turma ou a classe se dispensava. Até que surgisse um outro mestre. E Jesus viu a preocupação, pastora Sônia, do coração dos seus discípulos. A Jesus vai dizer: olha, não precisa se perturbar, não. Não se perturbe o vosso coração, não. Eu estou indo, mas eu enviarei outro. E esse outro, no grego, tem uma diferença. Esse outro significa o mesmo, da mesma essência, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. E a Bíblia vai dizer que esse mesmo Deus, mesma essência e o mesmo Senhor, Ele veio, está entre nós, habitou entre nós. Agora para quê? E a Bíblia vai dizer, Ele não está só entre nós. A Bíblia vai dizer que a promessa que o anjo fez é que o Emanuel, e Emanuel, os irmãos sabem o que significa, não sabe? Hein? E Deus conosco? O que é Deus conosco? Deus conosco é Deus dentro do barro. O Espírito Santo de Deus dentro de mim e dentro de você. Para que a obra continuasse. Para que você viesse saber e sentir qual é o objetivo, qual o propósito, entender o propósito através do Espírito Santo de Deus que está dentro de mim e dentro de você. Então não é tempo, não é momento, servo e amigos de Deus, de cruzarmos os nossos braços. Porque Romanos capítulo 12, se não me falha a memória, vai dizer assim: não vos conformeis com este século, mas apresentei-vos o vosso corpo vivo, sacrifício vivo e agradável a Deus, para que vos experimenteis qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Então eu quero dizer para você que, como servos e amigos do Senhor, está vendo a sociedade? E eu morei um tempo aqui, depois me mudei para Matipó, já estou há quase 13 anos de Matipó. E vejo que Manhuaçu está tomando uma proporção, irmãos. Está crescendo, a população, comércio, tudo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A ciência vai crescendo. Tudo vai crescendo. Mas nós tivemos alguns anos atrás aí uma pandemia, onde as maiores nações, as maiores potências tiveram que clamar a Deus, tiveram que se submeter ao Senhor, tiveram que se submeter ao nosso Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu querido? Diga para a pessoa que está com o celular com todo carinho: o tempo, não, está fraco, o tempo não limita o agir de Deus. A circunstância não limita o agir de Deus. Você consegue entender comigo que a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido, e o livro que foi combatido, principalmente na Segunda Guerra Mundial, foi combatido para ser destruída, para poder ser exterminada, mas ela é a palavra e é a voz de Deus. E nós estamos no século o quê, pastor, que o senhor falou? Século o quê? 21. Você acha que a Bíblia precisa ser atualizada? Hein, pastor? Precisa, pastora Sônia? Precisa, Tiagão? Precisa, Bruno? A Bíblia precisa ser atualizada, querido. Sabe o que eu entendo com isso? Segura aí e recebe aí.
não podemos mudar a forma, nem o método de pregar o amor de Deus para a humanidade. Que evolua a ciência, que evolua tudo, que carro voe, mas para ser salvo só existe um caminho, só existe uma verdade. E o Senhor escolheu a mim e a você como servos e amigo dele para propagar esta verdade. Porque o que a humanidade necessita hoje, querido, é o que necessitava antes. E o nosso Deus, na sua onisciência, Ele sabe disso. Então por que nós estamos tentando conseguir outros métodos para pregar Jesus, para anunciar o Senhor? Então Jesus, quem é discípulo, quem é servo do Senhor Jesus, o que nós aprendemos, né, pastor Zé Antônio? É que ser servo, ser discípulo, querido, tem um que a mais nisso aí. Você sabia que ser discípulo, a pessoa tem que ser parecida com seu mestre, tem que ser igual ao seu mestre. Ô Tiago, e foi isso que Jesus fez quando disse assim: olha, estarei enviando outro Consolador, o Emanuel, vai fazer morada dentro de você. Sabe para quê? Para que eu e você possamos fazer o que Jesus fez, como servo. E vai dizer aqui a palavra, que ele, como humilde, ele lavou os pés da humildade dos seus discípulos, para dar o exemplo. Eu não vim servir, eu não vim ser servido, eu vim para servir. E Jesus tem uma pergunta nessa noite. Uma palavra, pastor. Nós precisamos estar e ser parecido como o nosso mestre. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É bonito essa palavra, né, ô baixista? Bonito, né? Não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Você sabe o momento que o apóstolo Paulo falou isso, querido? Um dos piores momentos da sua trajetória sobre a face dessa terra. Mas ele entendeu: não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Deus. A minha vontade não importa, o meu interesse não importa, a minha necessidade não importa. O que importa é a vontade do meu Deus. Então ser servo significa isso. Pedro vai dizer: se submeta debaixo da potente mão de Deus, porque ao teu tempo Ele vai te exaltar. Então não queira se exaltar por si próprio, só sirva, só se submeta a Deus, porque ao teu tempo Ele vai te exaltar. Mas essa exaltação que eu quero trazer aqui, querido, não é uma exaltação de um projeto, de um sonho realizado só, não, físico, material, não, terreno, não. A exaltação que Jesus está requerendo como servos dele. É de vida ser curada numa reunião como essa, no culto como esse. A Bíblia vai dizer que onde há 2 ou 3, talvez no outro contexto, mas eu quero trazer para esse contexto aqui, ali eu estarei presente. Querido, quando nós nos reunimos num lugar como este aqui, o nosso adversário, Satanás, o diabo, o adversário de Deus e o nosso adversário, você acredita que ele quer mais do que a gente? Você consegue acreditar que ele fica desesperado? Hein, pastor? Porque ele sabe
o que é que pode acontecer no culto como esse aqui. Ele sabe que coxo pode andar, cego pode enxergar, ele sabe que milagres podem acontecer. E eu quero te perguntar essa noite, como servos e amigos do Senhor, será que você tem tido a mesma convicção? Porque eu tenho ensinado lá na igreja. Cheguei aqui hoje, estou vendo o Thiago, estou vendo o Bruno, estou vendo ali, né, a esposa do Bruno, estou vendo aqui alguns amigos. Mas mesmo sabendo que eles estavam aqui, eu não ia vir aqui simplesmente para vê-los. Eu vim aqui para receber. Quem tem recebido nesse lugar? Quem tem recebido nesse lugar? Meu Deus, irmãos. Eu não sei se você está recebendo ou como eu estou recebendo. Dois discípulos vai entrar na porta formosa, vai subir para o templo para orar. Os irmãos sabem. João capítulo 3, se não me engano. Vai subir para orar. Ali na porta do templo, ali, pastora Sônia, vai estar um coxo. Vai estar um aleijado dizendo assim: olha, me dê uma esmola. E viram para um João e dizem assim: João, me dê uma esmola. Qual foi a resposta dos discípulos? Não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Ah, você não entendeu. Quem está recebendo aqui nesse lugar? Quem está recebendo aqui nesse lugar? Sabe o que significa isso? Que você tem para dar. Você tem dado, você tem concedido, você tem confiado, você tem crido. Que uma palavra sua, que um abraço seu, que uma visita sua, que um abrir de boca seu pode transformar a vida, pode libertar a vida, pode curar a vida. Ai, demão, turei, decol, manaia. O cenário que nós estamos vivendo não impede o agir de Deus. A circunstância que a pessoa se encontra não impede o agir de Deus, porque Deus muda, Deus transforma, Deus cura, Deus continua o mesmo. E a necessidade da humanidade continua mesmo. É para rico, é para pobre, continua mesmo. Não importa. E você tem recebido nesse lugar. Mas a pergunta é: você tem concedido o que tem recebido ou tem retido só para si? Porque olha o exemplo de Jesus. Ele veio conceder. Ele veio conceder. Ele veio dar. Ele veio oferecer o que a humanidade necessitava, que era salvação. Que era salvação. Deixa eu dizer uma palavra aqui nessa noite. Não importa a sua posição no seu emprego, na sua casa, não importa os seus status, não importa se você tem, se você não tem. Precisamos entender o propósito, porque Jesus está voltando. E Ele está contando com seus servos amigos, porque como amigos Ele tem revelado o que precisamos fazer. Então a pergunta fica nessa noite: será que você tem concedido o que você tem recebido neste lugar? Jesus. Porque as pessoas estão assim: me dão uma esmola. Olha a visão de João e Pedro, a mesma visão de Jesus. João vai dizer assim: eu não tenho esmola, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu recebi eu estou te dando. Talvez você está orando ou está olhando, meu querido, somente o material, o físico, o humano. Mas Jesus está dizendo nessa noite: olha, para que o físico acontecesse, foi preciso o espiritual existir e já estar presente. Estamos no século 21.
Bíblia, o próprio Jesus, pastor, vai liberar uma palavra sobre a sua igreja. E vai dizer assim: as obras que eu fiz, maiores, podereis vós também fazer. Você consegue entender isso, querido? Jesus precisava orar? Não. Jesus precisava ir para o monte? Não. Jesus precisava estar como exemplo? Não. Pastor Zé Antônio, me perdoe, mas como servos, Atos, capítulo 2, antes de Jesus ser levado aos céus, ele disse assim: olha, ficai aqui, não se ausente de Jerusalém, até que se cumpra a promessa. E vai dizer a palavra que mais ou menos ali 120 pessoas ficaram reunidos naquele lugar. A igreja sabe que momento era aquele? Era o momento das festas, onde todos os países, onde todas as províncias, onde todos os povos vinham para Jerusalém para sacrificar ao Senhor, para adorar o Senhor. Mas vai dizer que aqueles 120 ficaram ali. Eles não se ausentaram. E o Senhor me concedeu algo nessa passagem, pastor Zé Antônio. E eu quero deixar esse algo aqui para a igreja. Olha aqui para o pastor. Já estou encerrando. Aquele povo que ali estava, eles estavam vivendo uma expectativa ou a expectativa? Fala comigo, irmão Bruno. Eu gosto de... Ei, irmão Bruno. A expectativa? Não era uma, não? Todos os dias, quando tu levantar, sendo você quem é, levante na expectativa desse dia de viver a expectativa, não uma expectativa. Porque olha o que aconteceu. O Espírito Santo de Deus veio, encheu aquela casa, foram batizados, e por evidência, eles, olha só, irmãos, a evidência, e por evidência eles começaram a falar em várias, em pastor Delcio, em várias. Mas aí vai chegar os habitantes ali e vai dizer: olha, mas espera aí, eles não são galileu, mas eu estou ouvindo que eles estão falando a nossa própria língua. Os irmãos entenderam? O Espírito Santo, o que concedeu para aquelas 120 pessoas, aquelas 120 pessoas não falavam a mesma língua, eles estavam falando línguas dos povos, dos países. Um estava falando inglês, outro estava falando em outras línguas, para que aqueles povos viessem saber da grande novidade do Filho de Deus. Então precisamos entender isso nessa noite, queridos. Como servos e amigos do Senhor, precisamos viver todos os dias a expectativa. E o Espírito Santo de Deus não veio meramente para nós recebermos e cruzarmos os nossos braços. Porque como servos, Ele quer te usar. Como amigo, Ele quer te revelar qual é a perfeita vontade de Deus. Então não importa se é o século 21, se é o século 50 que vai chegar daqui a pouco. Não importa. Só tem uma forma, só tem o caminho, só tem a verdade, só tem a porta que vai salvar e levar o ser humano para morar no céu. Talvez não era a palavra que você queria nessa noite,
Mas eu quero dizer para você, não importa o cenário que se encontra à sua volta, como servos do Senhor e amigos do Senhor, Ele te pergunta nessa noite, conforme está aqui o lema, olha, amar, viver e servir. Para viver tem que ir, para servir tem que ir. Você tem amado? Você tem servido? Você tem vivido? Viva. Uma palavra, um gesto seu.